Seja bem-vindo para mais uma semana, mais um live de número 151. E o tema de hoje é como entender, né, o que os líderes que são mais reconhecidos agem, o que eles fazem. E o tema da aula é os 7 segredos dos líderes que se vendem melhor. Será que você é um líder que sabe se vender? Como é que você tem se vendido? Talvez Talvez você tenha algum bloqueio em mostrar o que faz, em se vender, em se posicionar de forma estratégica. E tudo isso a gente vai falar nesta aula de hoje. São 7 segredos, que não é tão segredo assim, mas que é uma organização para você se vender melhor. Mas antes, eu quero, para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Rodrigo Wilder e todas as semanas, há 151 semanas, falamos sobre liderança, entendendo que liderança são 3 pilares que sustentam a liderança, onde o primeiro pilar é comportamento humano, o segundo é posicionamento e o terceiro, gestão. Exatamente esses 3 pilares que permite você liderar, permite você se posicionar de uma forma a gerar valor, primeiro para você, porque existem 2 lideranças. Primeiro, a autoliderança, e depois a liderança de equipe. E para isso, esses pilares, com certeza, vai te ajudar a desenvolver as habilidades necessárias para liderar. E, claro, se vender melhor. Vamos começar aqui pelo tema de hoje, mas antes eu quero te contar uma história. História de um profissional da indústria, um profissional com boa formação. O nome dessa pessoa, para preservar a identidade, eu vou colocar o nome de Fernando, mas o nome é um nome qualquer para ilustrar um pouco essa história que eu vou te contar a partir de agora. Fernando, um profissional que começou tecnicamente na indústria, Senai, cursos técnicos, mecânicos, se formou engenheiro. Foi crescendo em áreas como qualidade, engenharia, produção, área industrial e foi se destacando. Foi crescendo, se tornou líder de produção, se tornou líder depois de qualidade, engenharia, até se tornar um gerente industrial. E assim ele foi crescendo até se tornar CEO de uma multinacional. O Fernando cresceu bastante ao longo dos anos, foi se destacando, aprendeu idiomas, trabalhou algumas questões que foram fundamentais para ele se destacar tanto. E quando ele se tornou CEO de uma empresa, de uma multinacional, ele colocou toda a energia que ele tinha para gerar resultado, para impactar a matriz. E assim foi feito. Cresceu muito, se destacou bastante. E em 10 anos, ele chegou ao ápice da confiança do headquarter, da matriz que cuidava da unidade na qual ele era o CEO. E deu tudo muito certo. Mas com o passar do tempo, o Fernando, ele foi cansando, os desafios foram diminuindo, porque tudo o que ele colocava de desafio, ele alcançava. E as cobranças, porque existia tamanha confiança, as cobranças eram mínimas, poucas cobranças, quase que nenhuma cobrança. E cobranças poucas davam total liberdade para ele conduzir, fazer aquilo que ele entendia ser o mais coerente. E aquilo que ele fez em 10 anos para alcançar esse máximo nível, essa máxima potência de resultados, depois começou a ser menos frequente. Os desafios, os movimentos, a criação de provocações e desenvolvimentos que o levaram até aquele momento, até aquele ponto. Isso começou a diminuir. E o que começou a acontecer? Ele começou a ter menos desafios, começou a desafiar menos a equipe. Fernando, que conquistou algo que poucos conquistam, que alcançou o patamar de salário, de bônus, que menos de 1%
Menos de 1% alcançam, menos 1% dos brasileiros alcançam em níveis de salário, de resultado anual financeiro. Ora, ele conseguiu tanto, então por que parar? Mas na verdade não parou porque ele quis, ele simplesmente não era provocado e ele foi anestesiando o seu comportamento até que as pessoas que também o seguiam, ou seja, a sua própria equipe, começou também a descalibrar. E ao descalibrar, foi perdendo um pouco o senso de urgência, foi perdendo um pouco a produtividade. E essa história ela é muito real, e história de 15 anos atrás. 15 anos atrás. E uma história brilhante de uma pessoa que desmoronou por não retroalimentar. Eu, em algum momento, vivi isso também. Alguns anos atrás, por ter muita liberdade e pouca cobrança, e depois de alcançar tantos resultados, eu comecei a ficar anestesiado. Treinei fortemente a equipe para alcançar patamares altos, e ao ter uma equipe altamente gerenciável, o áudio está tudo ok, gente? Só conferir o retorno aqui. E alcançando esses patamares altos, eu também dei uma tirada do pé, como se fala, né? Tirei um pouco o pé e deixei a coisa ali seguindo. E qual que é o problema disso? O problema é que quando você está em cargo de liderança, eu vivi isso. E a gente percebe que quando a gente tira o pé, aqueles que estão nos seguindo percebem. E ao perceber, num primeiro momento, quando você tem a confiança da equipe, eles ficam num compasso de espera, de estranhamento, até chegar à conclusão, falar, putz, tem algo errado. Parece que ele está desistindo, parece que ele não está querendo mais. Eu vivi isso. E o que acontece é que a sua equipe começa a não te reconhecer mais do jeito que te reconhecia, do jeito que te admirava. Isso passa a ser assustador, porque com o passar do tempo, a sua equipe também, ela reflete um pouco o teu comportamento, e ela também passa a desacelerar. E tudo aquilo que ia muito bem, que fluía muito bem, que era muito produtivo, começa a cair. Então, eu vivi isso. Eu contei a história do Fernando aqui de uma forma muito resumida. Fernando, lembrando, um nome fictício. E eu estou dizendo, eu também vivi isso em algum momento. E até entender que eu precisava ajustar, porque o risco da ruína, num caso como esse, ele é grande. Agora, esse risco corre muito mais para você também, que é líder. Porque um operador de máquina, ele corre menos risco de se deparar com uma situação como essa. Porque um operador de máquina que está frente a uma demanda programada para produzir, ele não tem tempo nem liberdade de não fazer o que precisa ser feito, porque ele é empurrado por um sistema que o força a fazer, que o força a produzir. Ah, Rodrigo, mas existem pessoas na produção que às vezes não têm tanta produtividade. Entenda a minha mensagem. Em linhas gerais, na média, uma pessoa que trabalha no front de uma produção, ela tem menos liberdade, praticamente pouquíssima liberdade de se perder, ela vai ser empurrada para produzir, e ao não produzir, ao não fazer, ela acaba sendo expurgada, ela acaba sendo tirada do sistema, da função, e ela sai. Diferente de um líder que tem uma equipe e tem uma carreira sólida e de repente ele descalibra. É muito mais fácil, provável e possível um líder se perder nesse contexto que eu já me perdi e que talvez você possa se perder. E o tema dessa aula de hoje é os 7 segredos dos líderes que se vendem melhor. E o que essa história tem a ver com os líderes que se vendem melhor? Eles mantêm a chama acesa. E acredite, para um líder manter a chama acesa,
em alguns momentos se tornam muito difíceis. E essa chama acesa, ela tem que ter renovações de esperança, de expectativa, de objetivos, sonhos. Quando isso deixa de existir, deixa de ter a chama acesa. E essa chama acesa é o que cria o movimento, é o que cria o desejo, a vontade de fazer mais. E esse talvez seja um dos segredos que eu quero começar aqui antes de entrar no 7 que eu preparei para falar com vocês. São 7 segredos. 7 segredos para você, que não é que são segredos quando eu começar a falar, isso aqui não era segredo nenhum, mas organizamos essa aula de um jeito para facilitar o seu entendimento e você poder se vender melhor a partir disso que vamos falar aqui hoje. Então, o que você tem feito para renovar a sua busca? O que você tem feito para promover um movimento onde você possa se destacar, movimentar você e a sua equipe para fazer mais com os recursos que vocês possuem neste momento? O que você está fazendo para não desanimar? Porque isso é o que te leva para a ruína. É o que leva qualquer líder, qualquer profissional para a ruína. E a questão é o que você está fazendo para manter a chama acesa. O que você está fazendo para manter a coisa funcionando? O que você está fazendo para se manter motivado? O que você está fazendo? Eu vou dividir com vocês 7 habilidades, 7 segredos, como eu chamei aqui, para chamar a sua atenção, para vender uma ideia para você vir aqui, ficar aqui para assistir. Os 7 segredos para você se vender melhor. E o primeiro, já vou começar com pedrada. A autenticidade. Se você não pegou papel e caneta, pega que vai valer a pena. Autenticidade. O primeiro é a autenticidade. É você ser você mesmo. Você pode ter as suas referências, você pode ter as suas inspirações. Mas, no final, você precisa ser você mesmo. Isso pressupõe a sua liderança. A autenticidade tem a ver com a sua verdade, com a sua busca, com o que você de fato acredita. A autenticidade é ser você mesmo. É você ter a sua forma de se vestir, a sua forma de falar, a tua forma de brincar, a tua forma de ser, sendo você mesmo. Repito, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Você ter inspirações, ter referências, pessoas que você modela. Mas o segredo daqueles que se vendem melhor, eles são eles mesmos. Ele tem um jeito próprio e natural de falar, não precisa ficar fazendo tipo, não precisa ficar decorando, não precisa ficar assistindo para lembrar como fulano, ciclano, beltrano fala. Ele simplesmente fala, porque ele fala do jeito que ele é, como eu falo do jeito que eu sou. E dividindo contigo uma história breve, eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, tio Cortella. E eu, no começo de carreira, como treinador de pessoas, eu via o Cortella falando e eu queria ser um Cortella, um Cortelinha. E eu queria falar com os trejeitos de Cortella, não sei nem imitar, né? Mas não tem absolutamente nada. Não tem a menor aproximação. Mas é claro que eu tenho uma admiração, é claro que eu aprendo muito com o que ele ensina, é claro que eu gosto, mas eu sou eu, ele é ele, e a admiração, o respeito, os aprendizados que ele proporciona é maravilhoso, mas eu sou eu, ele é ele. E quando eu tirei esse negócio de querer falar um pouco do jeito, querer lembrar palavras que eu achava maravilhosas, cara, fiquei leve, ficou autêntico, ficou mais fácil de me comunicar. O meu nervosismo antes de entrar num palco, entrar numa aula, entrar num evento, era muito maior, porque eu ficava tentando lembrar como eu deveria agir, mas quando eu sou autêntico e falo como eu sou, do meu jeito,
eu não preciso lembrar de nada, eu só preciso ser eu mesmo. Então esse talvez seja um dos segredos que te dê paz. Isso faz você se vender melhor. É claro que você sendo você, talvez tenha pessoas que não gostem. E tá tudo bem. Você tentando imitar alguém e deixando de ser autêntico, também não vai garantir que todos gostem. Quando você for você mesmo, você vai ser a melhor versão de você. Não tem ninguém que possa ser melhor do que você quando você estiver sendo você mesmo. Pense nisso, porque eu quero começar já de forma forte, porque a autenticidade talvez seja uma das principais coisas para se vender melhor. Item 2 dos 7 que falaremos aqui hoje. Comunicação clara e eficaz. Poderia dizer eficiente também. Essa comunicação talvez seja a principal habilidade que me permitiu conquistar e fazer tudo o que faço hoje. A comunicação, a capacidade de síntese, organizar um pensamento em palavras e gerar desse pensamento o entendimento para o outro, porque comunicação não é apenas informação, é assegurar entendimento de quem recebe a informação. Então, comunicação é um emissor, eu gerar um entendimento para quem recebe a comunicação. Então, eu emito, emissor, o receptor recebe, entende, e eu valido que aquilo foi entendido. Então, esse é o sentido de uma comunicação clara. Eu falar de forma clara, não usar palavras difíceis, palavras prolixas, a própria palavra prolixa é prolixa. Usar palavras fáceis e não difíceis, e não complexas. Prolixo é complexo, é coisa difícil de falar. Eu posso falar de forma fácil. Existem pessoas que tentam impressionar usando termos e palavras difíceis, mais rebuscadas, que eventualmente parece que fica bonito, mas às vezes não gera o entendimento. E se a sua função de comunicação clara e eficaz é atingir um objetivo que o outro entenda, então falar fácil é o mais difícil, porque você tem que a todo momento entender a forma mais simples de falar para gerar o entendimento. Como diria João Paulo Kotzin, o difícil é falar fácil. O difícil é falar fácil. E esse é o meu esforço, essa é a minha dedicação, porque eu acredito que comunicação boa, clara, direta, talvez seja um dos grandes desafios, mas com certeza é o que mais vai fazer você se vender melhor. E como fazer, na prática, para você se desenvolver e se comunicar melhor? É falar, é escrever, é treinar, é ter estado de presença naquilo que você está falando e fazendo. Porque se enquanto eu estiver aqui, eu me permitir pensar em qualquer outras coisas, certamente eu vou me distrair, vou me perder o raciocínio e talvez eu não consiga concluir algo que eu iniciei na fala. Então, ter uma comunicação clara é ter estado de presença. É pensar, é organizar o pensamento. É controlar a velocidade da fala. A entonação de voz. É falar de uma forma que faça o outro entender, mas também prestar a atenção. Sem falar pausado demais, mas sem falar acelerado demais também. Não falar tão baixinho, mas também não falar tão alto. E essas inflexões, esse exercício, o treino, as técnicas de oratória, certamente sempre vão contribuir para o entendimento melhor. Mas o mais importante do que qualquer técnica é você ser você mesmo, ser autêntico, o item 1 que falamos. E depois, mais importante do que a técnica em se comunicar é a mensagem que você leva. 3. Confiança. Como é que você faz para gerar confiança? Fala o que você faz e faça o que você fala. O nome disso pode ser entendido como congruência. Coerência também combina.
que não rola é falar uma coisa e fazer outra. Isso não gera confiança. Isso gera desrespeito, isso gera desconfiança, isso gera repulsa. Como líder que se vende bem, tem que gerar confiança. Você compra mais de quem você confia mais. Se falou o que ia fazer, vai lá e faça. Claro, imprevistos acontecem, situações diversas podem surgir, mas em via de regra, conquiste a confiança, sustentando o que você fala, o que você promete. Quem se vende melhor tem a confiança de quem compra você melhor. Sendo sua equipe, sendo os gestores, investidores, pessoas que acreditam. Quarto de 7 segredos que vamos dividir aqui hoje. Ouvir ativamente. Esse daqui, as pessoas que se vendem bem, elas sabem ouvir. Elas conseguem estar presente, prestando a atenção, sem mexer no celular enquanto você fala com ela, sem se distrair, estar presente de fato com você. Isso tem se tornado tão escasso, tão raro, quase que em extinção. Líderes, pessoas que prestem a atenção, ouvem ativamente. Conseguir ouvir ativamente é ter estado de presença. Você quer se vender melhor? Ouça mais. Quando você ouve mais, você percebe oportunidade. E para se vender melhor, você tem que resolver problema. Quando você tira a dor de alguém que possui uma dor, um desconforto, você já está se vendendo melhor. A melhor forma de se vender é tirar a dor, ou contribuir com a geração de um prazer de alguém. Ou você tira a dor, ou você aumenta o prazer, aumenta o desejo. Ou tira a dor, ou aumenta o desejo. Não existem formas mais práticas, objetivas e diretas de você se vender melhor. Você paga mais por algo que resolve um problema que você tem. Por aquilo que você confia mais. Com alguém que se comunica mais claro. Alguém que é autêntico, que mostra com clareza o que é e não fica fazendo tipo. Ouça ativamente, atentamente. Exercite o estado de presença. Esse foi o quarto segredo. Quinto, networking, acesso. Pessoas que se vendem mais. Certamente, a diferença daqueles que se vendem melhor, daqueles que se vendem mal, é o networking e o acesso. Você conseguir acessar pessoas que têm poder de decisão te permite se vender melhor. Pessoas que não sabem se relacionar, que não se envolvem, não têm acesso àqueles que tomam decisão ou que contribuem com o escalonamento de quem toma uma decisão. Exemplo, você é um líder de fábrica, que acima de você, no organograma, tem um gerente, que tem um diretor, que tem um CEO. Então, talvez o seu acesso seja diretamente ou relacionado ao seu gerente. Ok, sem problema algum. Mas se você tem acesso, relacionamento, networking, você consegue gerar valor, resolver problema, produzir resultado. Resultado gera respeito e reconhecimento. Resultado gera respeito e reconhecimento. Se você não tem resultado, o respeito e o reconhecimento é proporcional a isso, ao resultado que você gera. Se você gera resultado aonde você trabalha, onde você atua, o respeito e o reconhecimento para com você é maior. Logo, você está só com isso se vendendo melhor. Quando você se vende bem para o seu gerente, eventualmente você aumenta a chance do seu gerente te vender melhor para a diretoria, para um CEO e você se destacar e crescer. Eu conheço pessoas que se vendem tão bem que é impossível ser ignorada, que eventualmente o diretor puxa essa pessoa
para trabalhar direto com ele e não responde mais para o gerente, passa a responder direto para o próprio diretor. Tamanha a importância, o destaque, a habilidade daquela pessoa em se vender, sendo autêntica, se comunicando de forma clara, gerando confiança pelo resultado que gera, ouvindo atentamente quando o outro está falando, se relacionando, tendo acesso. Item 6 dos 7 que falaremos aqui hoje, visão clara. O que é visão clara? Para você se vender melhor, você precisa ter uma visão clara do que e onde você deseja chegar, o que você deseja alcançar. Quem espera que a empresa, ou que o gestor, ou que outra pessoa vai decidir por você, normalmente são as pessoas que se vendem pior de todas. Quanto maior é a dependência de alguém dar a visão para onde vamos, porque um líder, ele tem a visão, ele tem um objetivo claro e comum com a equipe. Primeiro para ele, como autoliderança. Posteriormente, com a equipe e com o contexto no qual ele está inserido. Quanto menor é a visão, quanto menos clara, menos a pessoa se vende. Quanto mais clara é a sua visão, mais e melhor você se vende. Alinhado com todos os outros segredos que falamos. Autenticidade, comunicação clara e eficaz, confiança, ouvir atentamente, networking, acesso. A visão clara te vende mais. Você vai falar, você divide qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo. Você consegue saber o que é essencial e o que é trivial nas suas escolhas. E quando você faz isso, você gera mais resultado, porque você é mais assertivo nas suas escolhas e te torna mais produtivo, logo gera mais resultado. Agora o último, empatia e inteligência emocional. Essa aula vai ser muito direta, muito papo reto, porque é isso que vai fazer você se vender melhor. Empatia e inteligência emocional é a capacidade de olhar, se colocar no lugar do outro, respeitar, entender o outro. Frequentemente, eu ouço histórias de líderes que deixam funcionários esperando, marca a reunião e não participa. Líderes que vai ter uma visita eventualmente numa fábrica e combina com todo mundo para fazer aquela força-tarefa. Quem trabalha na indústria sabe bem o que eu estou falando. Várias empresas têm esses movimentos, esses mutirão, essas organizações para receber uma visita da matriz, de outras plantas do grupo, clientes importantes. Eventualmente, o líder fala para alguém da sua equipe ou algum liderado, algum líder dentro da escala ali da gerência, diretoria, algo assim. Olha, fica atento, fica pronto, que vai vir o pessoal aí, os gringos vão chegar aí, ó, calibra o inglês, ensaia o discurso, porque você vai apresentar o seu setor. E aí chega no dia, aquela pessoa ensaiou, treinou, se exercitou, e o líder fala, olha, tá super corrido, não vai dar, ou nem dá satisfação, simplesmente não faz. Como é que essa pessoa se sente? O mesmo acontece quando você marca uma reunião e depois você não participa da reunião, você simplesmente esquece. Só que aquela pessoa com quem você marcou a reunião, eventualmente saiu de casa de manhã conversando com o marido, com a esposa, que teria uma reunião importante, que se preparou para aquela reunião, eventualmente se preparou bastante em casa, e recebe um WhatsApp da esposa, do marido, perguntando, e aí, como é que foi a reunião? Não teve. Como é que essa pessoa se sente? Então, o segredo dos líderes que se vendem melhor, ele tem isso muito calibrado. Essa inteligência emocional, essa empatia, olhar para o outro, sentir, respeitar o outro. As pessoas que se vendem melhor, ela tem essa empatia. Muitos dizem que se vender é muito difícil. O difícil é usar isso que nós falamos, esses 7. Ninguém está falando que é fácil. Mas se você treinar, se você tiver estado de presença para esses 7, com certeza você vai se vender melhor. Tendo autenticidade, sendo você mesmo.
Recapitulando, comunicação clara e eficaz. Seja claro com o que você está falando. Gere, desperte a confiança. Como é que você mede se as pessoas confiam em você? É pelo resultado, é pelo quanto você atrai. É pelo quanto você propõe as coisas e aquela coisa que você propõe é aceita ou não. Isso demonstra a confiança que você gera. Ouvir ativamente, atentamente, porque 2 ouvidos e uma boca. É para ouvir mais do que falar. E às vezes é um desafio, para uns mais do que para outros. Mas ouça atentamente. E não é ficar quieto, mas também não estar ouvindo. É de fato estar ouvindo ativamente. Escuta ativa, né? Networking é acesso. Cuide dos seus relacionamentos. Tenha acesso. Acesso vale mais do que dinheiro, porque acesso gera resultado financeiro, gera dinheiro, gera resultado. Muitas vezes, mais importante de saber com quem, com o quê. Start with why, comece com o porquê, antes comece com quem. Porque não existe algo, problema, que alguém já não tenha resolvido na altura do campeonato. Então, se você souber quem já passou por algo que você esteja passando, esteja desafiador, chegar nessa pessoa, ter acesso, vai abreviar o seu caminho. Por isso, ter uma visão clara de onde você quer chegar, qual lugar, o que sonho você está sonhando. Eu comecei contando a história do Fernando. Enquanto existir visão clara de onde você quer chegar e como você quer chegar, tem combustível, tem caminho. O problema é quando você para de ter visão. Aí vai ficar difícil. E para isso você vai precisar ter empatia com os outros, com você mesmo. Inteligência emocional para saber lidar com os desafios da vida. Tem dia que é difícil pra caramba. E vai continuar sendo assim. Tem dias mais fáceis, tem dias muito desafiadores. E vai continuar sendo assim. Mais importante do que acontece é o que você faz com as coisas que acontecem. Existem desafios, existem dias difíceis, mas existem formas de lidar com isso. E a inteligência emocional é a capacidade que você tem de sair desse estado emocional ruim, desafiador, difícil de fato, e se reequilibrar. Não é fácil. É extremamente difícil e desafiador. Mas quem consegue se vende melhor. Quando você se vende melhor e você cumpre o que você combina com você mesmo, até você tem mais confiança. E confiança, que foi o nosso terceiro item dos 7 que falamos aqui, quando você é confiante consigo próprio, as pessoas percebem essa vibração, essa confiança, e elas te compram o melhor por isso. Seja autêntico, seja você, se comunique claro, respeite e tenha empatia pelos outros. As pessoas percebem de verdade quando você dá importância para ela, quando o que ela fala, o que ela faz, o que ela representa é importante. É difícil querer comprar alguém, é difícil querer confiar em alguém que não tem empatia contigo. Então, se você é um líder que quer se vender melhor, qual é o nível de empatia que você tem com a sua equipe, com os seus pares, com os seus gestores? Pense nisso. E eu espero que esses 7 segredos, que não mais são segredos, possam contribuir com o seu reposicionamento para liderar e se vender melhor. Se vender melhor é você gerar mais impacto com aquilo que você faz, resolvendo mais problemas, formando novas pessoas. O líder, ele tem que fazer com que os outros façam mais. E não é porque ele manda e todo mundo tem que fazer, é porque ele desenvolve outros para fazerem e estarem prontos para crescer, quiçá ficar em seu próprio lugar e ele continuar crescendo. Líder de verdade forma líder. Líder forma líder. E quando um líder forma novas lideranças, é para que as lideranças possam crescer. Seja ocupando o seu lugar. Por isso tem que ter inteligência emocional, confiança. Seja indo para outros voos, outras oportunidades. E você comemorar por ter contribuído com a vida e carreira de alguém. Esse é o líder que sabe se vender melhor. E aí, você está sabendo se vender bem? Como você está se vendendo?
O que falta para você valer para o mercado que você atua o dobro que você vem valendo hoje? O que você pode mudar nesses 7 itens que falamos para se vender melhor e você valer o dobro? Se isso te causa alguma estranheza, eu digo, é possível. A questão é se você está disposto, se você está com a chama acesa, com a visão clara para chegar nisso daí. Que Deus te abençoe, um grande abraço para você e a gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá. Tchau.